A eletricidade em sanduíche. Em nosso circuito elementar, além do gerador de tensão e da resistência, podemos inserir outros elementos como bobina e capacitor. Sem bagunça, por favor. Isso é um curso de eletricidade de alto nível. Então, o que é exatamente um capacitor? Suponha que você tenha duas finas folhas de metal e que você coloca uma frente à outra e que você ligue em cada um dos terminais sua fonte de tensão. Aquela conectada em mais vai perder elétrons, quer dizer que ela vai carregar-se positivamente. A outra, ao contrário, vai recuperar elétrons, vai se carregar negativamente. Isso para no final de um certo tempo e dizemos que o capacitor está carregado. Os elétrons de um lado adorariam passar para outro lado, mas não há condutor. Eles não podem passar. Mesmo assim, para dissuadi-los totalmente, eu coloco entre eles um isolante muito melhor que o ar e que em termos técnicos chamamos de dielétrico. Um capacitor é, portanto, um sanduíche, sendo o dielétrico o recheio entre duas fatias metálicas. Para que ocupe menor espaço, frequentemente enrolamos o sanduíche. No cotidiano, ele se parece com isso. Mas você diria, onde está o interesse de colocar em um circuito coisas que vão impedir a corrente de passar? Impedir a corrente de passar? É preciso ver isso. Pois quando eu fecho meu circuito sob a fonte, o capacitor vai se carregar. De um lado há elétrons que chegam, do outro uma quantidade igual de elétrons que partem. Está certo que os elétrons não passam pelo capacitor, mas eles passam firmes e fortes pelo resto do circuito, o que cria uma corrente elétrica que, por convenção, representaremos por uma flecha no sentido inverso dos elétrons. Esta corrente vai diminuindo até que o capacitor esteja carregado ao máximo. Nesse momento, se desligarmos a fonte de tensão e fecharmos o circuito, dessa forma aqui, os elétrons ficarão super felizes por encontrar um caminho para a neutralização. Vão se precipitar e haverá a descarga do capacitor. Isso refaz a corrente elétrica, mas no outro sentido. Corrente esta que vai diminuir até que o capacitor esteja descarregado. E poderemos recomeçar. Mas quanto tempo o nosso capacitor leva para se carregar e descarregar? Com um relógio não seria muito fácil de ver, mas nossas flechas de intensidade foram especialmente elaboradas para desenhar as curvas. Assim, no momento da carga, ele desenhará isso aqui. No momento da descarga, a corrente vai no outro sentido e ele desenhará isso aqui. O tempo que o capacitor leva para se carregar e descarregar depende da resistência em série do circuito, mas depende também do que chamamos de capacitância do capacitor. É de um certo modo a quantidade de elétrons que ele é capaz de armazenar de um lado e de perder do outro. Essa capacidade é proporcional à superfície das duas folhas de metal do seu sanduíche, chamadas de armaduras. Ela depende também da espessura do dielétrico e de sua natureza. Essa capacidade do capacitor se exprime em Farad,
ou microfarad, que vem do nome Michael Faraday, um charmoso rapaz que a domou. Vimos como variar a corrente. Vejamos agora como variar a tensão nos terminais do capacitor. Quando o circuito está aberto e o capacitor descarregado, a tensão é nula, evidentemente. Assim que o capacitor é carregado, a corrente não passa mais. A tensão é máxima e igual àquela da fonte. Como você pode ver, corrente e tensão não variam de forma alguma ao mesmo tempo. O máximo de corrente aparecerá sempre antes do máximo da tensão. Nos terminais do capacitor, a corrente máxima está na frente da tensão máxima, mas falaremos disso depois. Assim, podemos dizer que o capacitor, assim como sua companheira bobina, um pouco de seriedade, por favor. Enfim, como eu dizia, que o capacitor é um senhor que se interessa pelas variações, ou quando a tensão da fonte varia bruscamente, como em nossas experiências, ou sobretudo quando temos que usar uma fonte alternada, que é muito frequente na nossa vida cotidiana.